Assembleia de Deus, a harmonia. Convido-os para a gente ler na carta a Tito, capítulo 2, a partir do verso de número 11. Carta a Tito, capítulo 2, verso 11 ao 15. Estará como a nossa leitura oficial da noite de hoje. A igreja localizou, diga amém. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Fala estas coisas, exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. Ó Deus, nesta noite temos a alegria de ler a Tua palavra, que ela nos console, nos conforte, nos exorte na noite de hoje. Pedimos uma bênção especial para cada filho Teu, que nesta noite veio aqui ouvir a Tua voz. Portanto, fala que os Teus servos ouvem. Amém e amém. Podem tomar assentos. Meus queridos, aqui está uma passagem bíblica fundamental para todos nós. Falar do Evangelho é falar da graça de Deus. A graça de Deus revelou-se de um modo especial, trazendo, olha a expressão, salvação para todos os homens. Então, salvação porque o homem tornou-se pecador, desobediente, destituídos da glória de Deus, e por esta razão, necessitado da sua graça, do seu favor, da sua misericórdia, para resgatá-lo do abismo onde ele caiu. E é esta a base, o fundamento. A gente sempre se reúne aqui, a gente precisa mostrar o poder danificador do pecado, a graça salvadora de Deus, isto é, a oportunidade que Ele nos dá de obtermos nele a nossa salvação. E à medida que a gente fala do poder do pecado, poder de aniquilar o homem, a graça de Deus, a gente precisa também falar da condenação. Porque a condenação se dá exatamente pela rejeição à graça de Deus. Então, gostaria de, pelo menos, esses 3 pontos, a gente fazer uma reflexão rápida aqui com vocês. A Bíblia diz que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, nós encontramos, através de toda a história bíblica, este empenho divino
em nos chamar. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer, dentro das oportunidades que Deus dá a todos os homens, a gente poderia ir para Gênesis 3 e verificar que, apesar do homem ter pecado, Deus o chamou, perguntou por ele, foi ao seu encontro, encontrou-o escondido, amedrontado, nu, despido, sem moral para olhar para o Criador. E Deus indagou, perguntou, questionou, e depois vestiu-os, tanto a ele como a sua mulher, de sorte que ele teve solução para aquele problema do medo, do pavor, da vergonha, e ele solucionou isto vestindo o homem com a pele de um animal. Então nós encontramos aí o pecador, amedrontado e fugitivo, sendo procurado por Deus. Depois, a gente indo para Lucas 15, nós vamos encontrar pelo menos duas parábolas que queremos fazer alusão a elas aqui. É que mais uma vez o homem aparece aí como uma ovelha perdida, como uma ovelha desgarrada. Afinal, todos os homens foram atingidos pelo pecado e ficaram todos desgarrados, como ovelhas sem pastor, seguindo cada um pelos seus próprios caminhos, portanto, perdidos. E nesta parábola, Deus mais uma vez vem ao encontro do homem pecador e o procura e o busca até achá-lo. É isto que está dito aqui. Ele vai após a perdida até que venha achá-la. E encontrando-a, ele a coloca nos ombros e traz de volta ao aprisco. Então, mais uma vez aqui, Deus está mostrando o seu amor, a sua compaixão, a sua bondade, a sua graça, mais uma vez está revelada aqui nesta parábola. E ele diz que ao encontrar a ovelha perdida, que aceita o seu cuidado, o seu carinho, a sua proteção, que a coloca nos ombros e volta, ele diz que volta com alegria. Ele volta com o prazer de ter resgatado o que estava perdido. E ele faz festa ao voltar. E aí ele diz nesta mesma parábola, que da mesma maneira que o pastor de ovelhas sai em busca das perdidas até achá-las, e encontrando as feridas, muitas vezes doentes, cura-lhes as feridas e traz para o aprisco, ele diz que desta mesma maneira os anjos nos céus se alegram quando um pecador se arrepende, quando um pecador aceita o conselho divino, quando um pecador volta-se para Deus pedindo misericórdia, quando um pecador se arrepende e volta para Deus, diz o texto aqui: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Então, mais uma vez essa graça revelada está aparecendo na fala de Jesus, querendo fazer a gente entender isto. Depois, ainda no capítulo 15 de Lucas, ele fala do filho pródigo, que vai com toda a maldade, com toda
arrogância, cheio de maquinações contra o próprio Pai. Mas ele mostra que é o Deus de toda graça, que mesmo o filho tendo partido numa direção tão triste como aquela, ele continuou como pai, olhando o caminho por onde ele foi e aguardando o seu retorno. Isso é graça. Você quer graça maior do que esta? O pai que viu os seus bens sendo desperdiçados, mesmo assim, ele ficou lembrando, olhando, esperando que aquele filho, que pegou o fôlego de vida que ele deu, e se transformou em algo tão nocivo, tão contrário, mas mesmo assim, a graça revelada fez Deus esperar, o Pai esperar. A Bíblia chama o Evangelho da palavra da paciência de Deus, a ponto de dizer lá no livro de Apocalipse: assim como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo todo para tentar os que habitam na terra. Então aqui estava a graça revelada nessa paciência, nesta espera pelo retorno. E quando ele volta, encontra recepção além de todas as suas medidas. O filho jamais esperava tamanha recepção. De antemão ele já disse: eu não sou digno, e eu preciso não de uma posição de filho, porque eu não mereço, eu sei da minha indignidade, mas eu quero a vaga de um empregado teu. Mas o pai lhe deu foi o espaço de filho e não de empregado. Mais uma vez a graça de Deus se mostra poderosa para resgatar o pior das criaturas, o pior ser humano que você já viu, ouviu ou possa imaginar. Mesmo assim o Pai espera que tais pessoas se arrependam e voltem, porque aquele que se arrepende e volta alcança misericórdia. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. É por isso que o apóstolo escreveu isso aqui: a graça se manifestou na pessoa de Jesus, para salvar todos os homens. E ele prossegue: esta graça está dita em 1 de Timóteo 3:2, que Deus, no versículo 4, diz que Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas. Vocês podem dizer amém? Amém. Todas as pessoas. Você já pensou todas as pessoas da sua rua salvas em Jesus? A gente ia dormir de portas abertas. A gente não precisava ter mais muro. A gente não teria jamais a preocupação. O efetivo policial, ele iria quase que zerar, se as pessoas correspondessem à graça de Deus que já se manifestou. Você já pensou isso? Mas infelizmente, não é? Então
Essa graça manifestada lá em Gênesis 3, em Lucas 15, vem Jesus e faz convite tão especial como Mateus 11, 28, vinde a mim, todos os cansados, os sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Evangelho é isso, gente. Se estabelecer e não, dentro das nossas mensagens, não houver esta riqueza, aqui está a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é a manifestação do amor de Deus. Os justicistas ficam querendo pregar um evangelho de marteladas, de encurralamento de pessoas, de ódio e de ira. Mas o evangelho é a manifestação da graça divina, do favor de Deus. É salvação para todos os homens. Aí os denominacionais ficam com ciúme de Deus agora, né? Porque eles querem que Deus salve apenas a denominaçãozinha deles. Se vê a graça de Deus se derramando em um outro lugar, ficam enciumados. Esse ainda não gozou a plenitude da graça divina, porque quem goza dessa plenitude não mede esforço, faz feito Paulo. Ele vai na intenção de salvar os homens, se fazendo de tudo para com todos, para de todas as formas chegar a salvar alguns. Essa é a mensagem viva e poderosa do Evangelho. É Ele convidando. Olha o que Jesus diz ainda em Lucas 14. Ele diz: olhem, o pecador é como alguém que recebe um convite para uma ceia, para um banquete, para uma festa que foi feita para ele, e Deus manda convite para essas pessoas e convida todos os pecadores, mas eles recusam-se a vir. Por isso que eu disse que quem fala da graça precisa falar também da condenação, não é? A graça salvadora vem em seguida a condenação. Porque o que é de fato a condenação? A condenação é a rejeição da graça. A condenação é quando se despreza a graça revelada. Porque se alguém despreza a revelação de Deus, Jesus, perdeu-se. Preferiu a condenação. E olha o que diz aqui nesta passagem de Lucas 14, neste convite que Deus fez a todos os homens, dizendo: venham, vinde que tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se, dizendo: eu não posso, eu não consigo, eu não vou, eu tenho outra ocupação, eu tenho uma atividade, não dá, essa hora não dá, esse convite eu não vou poder atender, avise a ele que eu não vou. É muita gente dando essa desculpa, é ou não é? Deus chamando o mundo inteiro para receber o seu banquete, a sua festa. Você já pensou, você faz uma festa e tem tanta coisa gostosa lá, não é? As pessoas se refastelam naquelas comidas gostosas, bebidas maravilhosas. Você já pensou a festa de Deus, dizendo: venham, venham, é coisa que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nunca subiu o coração humano, está preparado para aqueles que aceitam o convite. E olha, essa festa é eterna, a eternidade será um amanhecer infindável.
ninguém se cansa, a energia está presente e crescente o tempo inteiro, e nós estaremos nessa celebração com Deus o tempo todo. Quando alguém aqui teve a oportunidade de um vislumbre da glória, viram lá anjos, arcanjos, querubins e serafins que giravam, que voavam, que reverenciavam a presença de Deus e dizia: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Nós vamos estar envoltos na glória de Deus, e Ele está hoje convidando todos os homens para o seu banquete. Então a graça revelou-se para todos os homens, mas ele não ficou só nesse banquete. Se você for para Mateus 22, você vai encontrar uma outra parábola, onde aparece um rei, lançando convite para as bodas do seu filho, e chegou a hora da festa, o casamento se aproximando, e ele matou os bois cevados, ele preparou tudo e mandou os servos dizer: venham que as bodas já estão preparadas, já estão para acontecer, o banquete das bodas já está para acontecer, venham todos. E a Bíblia diz que eles não consideraram. E todos, olha aqui, mas estes rejeitaram o chamamento. Rejeitaram um convite real para o casamento real, e as pessoas rejeitaram. Sabe o que ele fez? Fez uma segunda chamada. Olha o que está aqui, Mateus 21:4. E uma vez mais mandou outros servos com esta ordem: dizei aos que foram convidados que lhes preparei meu banquete. Os bois e os meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Vinde todos os convidados para as bodas do meu filho. Versículo 5. Mas os convidados não deram atenção ao chamado dos servos e se afastaram, um para o campo, outro para os seus negócios. E outros ainda, atacando os servos, maltrataram e os assassinaram. É grave ou não? A graça transbordante de Deus vindo, e os homens rejeitando o tempo inteiro e agindo com violência contra os servos de Deus. Se você olhar para a história, você vai ver isso literalmente ocorrendo. Quantos mensageiros de Deus estão sendo assassinados? Quantos estão sendo mortos por levar este convite? Por isto, aí você diz: por que o inferno existe? Você teve a resposta agora? Dá para você entender por que existe o inferno? Dá para você entender que Deus não lança ninguém no inferno? São as pessoas que vão pelas suas próprias escolhas. Olhe para o nosso país. Os brasileiros estão procurando atender o convite do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores? Na sua maioria? Não, absolutamente não.
não querem negócio com Deus, com essa graça revelada. E aí vem o quê? Vem a condenação. Por isso que a condenação é o que está dito aqui, olha. Porque Deus só salva quem ouve a sua voz e abre a porta do seu coração. Se trancar a porta, vai ficar isolado. Ele diz isto: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém, ao ouvir minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, me banquetearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Mas é se a pessoa resolver dar ouvidos. Quem não resolve isto, se escusa de ir, faz de conta que não recebeu nenhum chamado. E assim, muitos são chamados e poucos escolhidos. Poucos escolhidos porque faltou graça? Não, Ele é o Deus de toda graça. Há uma cachoeira de graça correndo agora para você. É só você aceitar, é só você receber, é só você vir. Não abuse da graça, porque esta graça para individualmente para cada um de nós não está garantida para amanhã. O dia da graça é hoje, o dia da salvação é agora. O dia de amanhã não pertence a gente não sabe o que ocorrerá, a gente não sabe se estará aqui ainda, mas hoje, ao ouvir esta mensagem, compreenda que você é alvo do amor de Deus, que Deus quer que você corresponda ao seu chamado, que Ele tem uma festa para realizar na tua vida, Ele tem um banquete preparado para você. Ele não tem apenas essa vidinha curtinha daqui de alguns anos, não, ou décadas. Ele tem a eternidade, e Ele tem tesouros escondidos que você ainda não sabe, e Ele está dizendo: clama a mim e eu responder-te-ei e dar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Esse é o favor divino. Então, o pecado leva à morte. A graça de Deus vem e providenciou alguém para morrer no seu lugar, para que você pudesse ter vida, e vida eterna, e vida abundante. Essa é a graça. Agora, quem rejeita a graça, enfrentará necessariamente a condenação. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, por meio dele. Verso 18: quem nele crer não é condenado. Quantos aqui já creram, abraçaram o Evangelho? Não há condenação mais para ti. Não há. Nós podemos te garantir isto, porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Não há mais. Quem nele crê não é condenado, mas, olha novamente o mas aí, mas
quem não crê será condenado. É assim? Já está condenado. Porque está escrito aqui o seguinte: porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Mas está bem evidente na nossa história, não está? Que os homens são más. Quando a gente foca aquilo que chamamos justiça neste mundo, não é? Os membros da justiça, a gente identifica com tanta facilidade que eles não se preocupam com a justiça, porque as suas obras são más, faz as escondidas. Quando a gente vai ver aqueles que detêm o poder e põe um festezinho sobre eles, é uma podridão só. Quando a gente olha para as nossas casas de poder do país, todo mundo está estarrecido, o Brasil está estarrecido, o mundo está perplexo. E a gente fica procurando, como que uma agulha no meio do palheiro, e não encontra ninguém. É um absurdo. Os homens amaram mais a luz do que as trevas. Estão aí, dá para ilustrar muito bem, gente. Então, a Bíblia diz que muitos vão para a condenação. Mateus 7, a partir do verso 13. Muitos estão indo para a condenação. Por quê? Porque rejeitam a graça de Deus. Agora você quer ver uma característica dos salvos? Porque Jeremias chegou a dizer o seguinte: ele disse: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estava falando de uma nação, de uma cidade. Mas eu quero perguntar, e você? Você já está salvo? Você pode, para você mesmo, responder essa questão? Quem está salvo sabe que está salvo. Quem está salvo tem o penhor consigo. O Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. É Ele quem garante. É Ele que dá testemunho dentro do nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Há um testemunho interior, há um testemunho que está lá dentro, não é fora, não está escrito fisicamente em lugar nenhum, mas é o penhor que está dentro de nós e que fala conosco e dá esse testemunho. Ele testifica que nós somos de Deus. Isso traz uma paz, isso traz uma segurança, isso traz uma estabilidade, isso faz com que a gente viva feliz. E olha, a característica mais forte de um salvo é a gratidão. E a gratidão, ela é produtora de alegria. E uma pessoa alegre e grata é uma pessoa leve. É uma pessoa
cujo coração está pacificado. E por que nós estamos alegres? E por que nós estamos gratos? E por que estamos pacificados? Porque nós recebemos a graça de Deus. Porque quando a gente lembra da nossa condição miserável de pecador, quando a gente lembra do abismo para o qual nós estávamos indo, e a forma milagrosa como Ele nos salvou, através da sua palavra, nós encontramos a revelação, não porque estudamos, mas porque Ele revelou-se a nós, de uma forma sobrenatural, porque dentro de uma lógica apenas científica do ponto de vista materialista, não poderíamos ter essa convicção. Essa convicção pode ser taxada em algumas esferas de fanatismo, pode ser taxada de devaneio, de loucura, como é o caso, de escândalo, porque a própria Bíblia diz isto. Com que a gente pode olhar para um homem e ver Deus. Isso não está dentro das categorias de compreensão terrena, mas isto está revelado àqueles que têm o coração voltado para Deus. Na hora que se voltar, essa graça vai lhe possuir e você vai ter convicção de vida eterna. Assim como teve o ladrão na cruz, que ninguém poderia compreender como que aquele homem olhou para o madeiro do seu lado, com o homem todo ensanguentado, com uma coroa de espinho, cravado na cruz, e ele olhar para ele e dizer: lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Tem alguém que explique essa graça? Mas essa graça está revelada, ela revelou-se a mim, revelou-se a você. Por isso uma pessoa salva é uma pessoa carregada de gratidão. É por isso que a gente se reúne aqui para cultuar, para louvar, para adorar, para bendizer, para proclamar essa mensagem. Não é por outra razão. É porque a graça revelou-se a nós, e a graça é Jesus. Igreja Assembleia de Deus, Harmonia.